Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de desenho mecânico. Hoje a gente vai falar sobre a introdução a desenhos técnicos e algumas normas pertinentes, né? Esse é o nosso primeiro videoaula da sequência de videoaulas dessa disciplina. O que é que a gente vai ver nessa primeira parte dessa aula? Introdução aos desenhos técnicos, instrumentos de desenho e construções fundamentais. O que é desenho técnico, pessoal? Eu costumo fazer uma analogia entre desenho técnico e um livro. Na verdade, o desenho técnico ele é a representação gráfica da peça física. Então, ele tem que ser interpretado para a pessoa que está lendo e conseguir reproduzir a peça nos processos mecânicos, nos processos de fabricação. A linguagem gráfica é internacional. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, fixa as condições gerais que devem ser observadas na execução dos desenhos técnicos. Por exemplo, esse desenho técnico aqui, o que é que vocês acreditam que seja? Sem ter muita experiência, vocês vão falar, ó, professor, é um desenho de alguma peça mecânica e eu não sei direito o que é que se trata. No decorrer do curso, vocês vão começar a se identificar com isso e vão ver que isso é o quê? Isso é um eixo. Por que eu estou falando isso? Primeiro, da seção circular. E essas seções, ó, são diâmetros. Diâmetro de 72, diâmetro de 55, diâmetro de 45 milímetros no caso. Então são diâmetros. E tem a linha de centro, que é a linha de revolução do meu eixo. Tenho esse rasgo de chaveta, que é onde o chaveta serve para fazer a transmissão mecânica de movimento, e assim por diante. Certo? Então a gente vai interpretar esse desenho no decorrer do nosso curso, das nossas aulas. Aqui a gente já tem um desenho de montagem. O desenho de montagem já é um pouco mais é diferente do desenho de componente. Aqui eu vejo todas as peças que fazem parte do meu conjunto, certo? Eu tenho aqui um corte AA, que eu tenho aqui a linha de corte no meu trator, onde eu vejo os componentes internos, a interação desses componentes. Basicamente, esse trator é feito de 18 peças, listadas aqui nesse quadro ao lado, e serve mais para ver o conjunto montado. E a tão famosa vista explodida, que serve para quê? Serve para eu ver a interação dos meus componentes, principalmente os componentes internos. Por exemplo, aquele eixo que a gente acabou de ver. Tem aqui ele, ó. Tem aqui a chaveta e a interação do eixo, chaveta e a engrenagem. Aqui está a mesma coisa a lista de peças, são 32 peças. E eu tenho todos os componentes internos. A vista explodir, ela também dá uma ideia de sequência de montagem. Instrumentos de desenho técnico, pessoal. A prancheta. A prancheta, na verdade, é uma mesa construída com um tampo de madeira macia e revestida com plástico apropriado, comumente verde, por produzir excelente efeito para desenho e descanso dos olhos. Tem a régua paralela, que é utilizada na prancheta para traçar retas paralelas no meu desenho. Então ela tem aqui dois cordões onde ela desliza, certo? De cima a baixo da prancheta. Eu tenho o tecnígrafo, um instrumento adaptável à prancheta, reunido num só mecanismo: esquadro, transferidor, régua paralela e escala. Tenho a régua em T, que serve para traçar retas perpendiculares e anguladas no meu desenho. Eu tenho uma régua e tenho essa parte superior que é articulada, gerando os ângulos que eu necessito. Os esquadros podem ser 45-45 e 60-30, certo? Vocês vão ver mais na frente que a combinação deles dois, vocês podem traçar retas de praticamente entre 90 e 0 graus, espaçadas de 15 graus entre elas. O transferidor, instrumento destinado a medir ângulos, normalmente são fabricados de 180 e 360 graus. O escalímetro, que é utilizado somente para medir escalas, ele não serve como régua, não serve para traçar medidas. Ou seja, o escalímetro de 1 para 100, eu tenho aqui cada 1 centímetro no escalímetro equivale a 100 centímetros na realidade. A cada 1 milímetro no escalímetro equivale a 100 milímetros na realidade. Eu tenho o compasso, né, utilizado para traçar circunferências, possuindo vários modelos, cada um com sua função.
Alguns possuem acessórios como tira-linhas e alongador para círculos maiores. A curva francesa, que serve para fazer curvas aleatórias, né? Se a gente estivesse desenhando no Autodesk Inventor, por exemplo, a gente estaria falando do spline. Tem gabaritos fornecidos com diversos tamanhos e modelos para as mais diversas formas, né? Círculos, elipses, que a gente tem formas para engenharia civil, né? Tem privadas, tem pias, etc, etc. Os lápis e lapiseiras, pessoal. Atualmente os mais utilizados são 05 e 07. A gente tem grafites de escalas 8B a 10H. Isso é a escala de dureza do grafite. O grafite de 8B a 2H, ele é um grafite mais artístico. O de 5B até o 5H é gráfico. E o técnico ele usa do HB até o 10B. Vai dos macios e extremamente macios aos extremamente duros. Construção de retas paralelas com esquadros, pessoal. Imagina que eu tenho aqui um esquadro de 45, 45. Fixo esse esquadro e deslizo o esquadro de 60 e 30, traçando várias retas paralelas. Quando eu quiser traçar retas paralelas anguladas de 60 graus e de 30 graus, eu pego, fixo uma régua, né? Deixo a régua fixa e deslizo esse esquadro traçando essas retas paralelas. Se eu quiser construir retas perpendiculares com o esquadro, eu fixo o esquadro de 30, 60, pego o esquadro de 45, 45 e deslizo, e traço uma reta aqui, ó, nessa região, como está mostrado aqui, rotaciono o esquadro de 45, 45 e traço uma reta nessa região aqui, ó. Logo, essas duas retas vermelhas são retas perpendiculares. Utilizando o esquadro régua, simplesmente eu pego uma régua, traço a reta e pego o esquadro de 60, 30 e traço uma reta perpendicular. Aqui é a combinação de utilização dos esquadros, pessoal, como eu falei anteriormente. Você tem o esquadro de 60 e 30, de 45 e 45. Com essa combinação, você faz um ângulo de 90 graus. Com essa combinação, com o esquadro de 45 e de 60, você faz 75, 60 graus, 45 graus, 30 graus e 15 graus. Certo? Então você consegue fazer de 90 a 0 graus, combinação de 15 em 15 graus. As NBRs, pessoal, o que é que são as normas? São os padrões utilizados para desenho técnico. Para o desenho técnico ser entendido universalmente, ser uma linguagem internacional, nós precisamos seguir essas normas. É como se fosse, fazer mais uma vez a analogia com o livro, é como se fossem as normas descritas dos desenhos técnicos. Temos a NBR ISO 10292, que ela fala da documentação técnica de produto, vocabulário, termos relativos aos métodos de projeção. NBR 10067, princípios gerais de representação e desenho técnico. NBR 10068, folha de desenho, layout de dimensões. NBR 10582, apresentação das folhas da folha para desenho técnico. NBR 13142, que é dobramento de cópia. NBR 8402, execução de caractere para escrita e desenho técnico. NBR 10126, cotagem de desenho técnico. E NBR 8196, emprego de escala em desenho técnico. Aí, pessoal, a primeira que a gente vai ver, a 10292, em parte da NBR, estabelece e define termos relativos aos métodos de projeção, usando a documentação técnica de produto, abrangendo todos os campos de aplicação. Primeira coisa, pessoal, representação. O que é representação? É você passar para o papel, certo? A informação gráfica do que está passando no seu desenho. Por exemplo, esses três tipos de desenho estão passando informações distintas. Por exemplo, eu tenho aqui uma linha de simetria que me informa que toda a parte superior desse desenho é igual à parte inferior do desenho. Nesse outro, eu tenho uma linha de corte que me dá detalhes internos do meu desenho. E essa outra, eu tenho essa linha que representa que tudo que está entre essas duas áreas é igual. Para eu não ter que representar o tamanho de um eixo completo, eu simplesmente faço essa seção para reduzir o tamanho da representação gráfica. Simples sistemas de coordenadas.
Na verdade, pessoal, o sistema de coordenadas é a base para o estabelecimento de uma relação entre o ponto do espaço e suas 3 coordenadas correspondentes e vice-versa. Por exemplo, esse ponto está na coordenada x, y, 150 e 150. E esse, x, y, z, está coordenadas no espaço. São os eixos coordenados que basicamente são x, y e z. Os planos coordenados, cada um dos 3 planos define por quaisquer dos 2 pontos, dos 2 eixos coordenados, ou seja, eu tenho o eixo, o plano, né? YZ, que é esse plano aqui, tem um plano YXZ, que é esse aqui, e tem o YX, que é esse plano aqui, ó. Modos de projeção, método de projeção, pessoal. Regras adotadas para a obtenção de uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional. As regras implicam a escolha de um centro de projeção e um plano de projeção, cada um dos 3 planos definidos por qualquer um dos eixos coordenados. Imagine que eu pego isso aqui, ó, escrevo um A bem aqui e um B nessa outra peça. Eu pego, escrevo um A e um B. Desculpa a letra. Se nós olharmos nessa direção, nós temos essa visão. Se olharmos nessa direção, nós temos essa visão. E se eu olhar nessa direção superior, eu tenho essa visão do desenho. Vista explodida, a gente já viu aquele desenho no começo, né? Representação pictográfica de uma montagem, habitualmente em projeção axiométrica, isométrica ou em perspectiva, na qual os componentes são desenhados na mesma escala e corretamente dispostos em relação ao outro, na ordem correta de montagem ao longo dos eixos comuns. Como a gente viu, esse aqui é uma vista explodida dessa peça, né? Um pouco mais complexa, digamos assim, mas mostra bem a montagem e a interação dos componentes internos. A NBR 10067 normatiza um método de projeção ortográfica, que pode ser no primeiro ou no terceiro diedro, e os símbolos para a representação estão aqui embaixo na figura. Sendo a denominação das vistas, a posição relativa das vistas, a escolha das vistas, a determinação do número de vistas, vistas especiais, forma de posição, forma auxiliar, cortes e seções generalizadas. Ou seja, aqui nós temos a representação do primeiro diedro e nessa outra do terceiro diedro. O que é que seriam os diedros? Imagine que eu tenho aqui esses 2 planos de projeção. Nós temos o primeiro diedro e o segundo diedro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continue vendo as videoaulas. Qualquer dúvida, postem no canal, curtam, se inscrevam no canal. Valeu, até a próxima, pessoal.